Cara, fica aqui comigo nesse vídeo que eu quero compartilhar como se é algo que mudou muito a minha vida de oração. O meu objetivo através desse vídeo é que você saia dele com uma perspectiva mais profunda sobre o que é a oração de fato e logicamente saia orando melhor. O que eu vou falar aqui não é a minha opinião. Todas as informações desse vídeo vão ser baseadas neste livro que vai aparecer aqui para você na tela. Caso você fique até o final do vídeo e ache o conteúdo do livro interessante, o link dele vai estar aqui na descrição, caso você queira adquirir. Então fica até o final. Antes de tudo, o meu nome é Gabriel Guerreiro, esse é o canal Vivendo Cristo. E bora pro vídeo. Como orar? Como conversar com Deus? Como chegar diante de Deus em oração? Essa é uma das perguntas que nós cristãos nos fazemos quando o assunto é oração. Mas a real pergunta que importa, o que realmente nós devemos nos perguntar, não é como orar, mas o que é orar, porque é isso que realmente vai mudar o jogo de todas essas coisas, e foi isso que mudou o meu entendimento sobre oração e me fez orar melhor quando eu entendi de fato o que é oração. E aqui já vai a primeira definição desse vídeo. A oração é a continuação de uma conversa iniciada por Deus. É uma resposta ao que Deus já nos falou. Daí, nós já entendemos uma coisa. Não tem sentido você querer orar sem primeiro ouvir a voz de Deus, porque a oração ela é a continuação de uma conversa que Deus iniciou. Ou seja, para que você tenha uma vida de oração profunda, é necessário que você tenha uma vida de leitura bíblica profunda, que você tenha um momento de devocional com a palavra de Deus, pois é nesse momento que você vai ouvir a voz de Deus. É nesse momento de leitura que você vai entender o que Deus quer falar com você. E após você ler a Bíblia, para você ter esse momento de devocional em que Deus está falando com você, após isso você vai orar, porque Ele já falou com você e você vai continuar aquilo que Ele já iniciou com você a partir do devocional. Porque a oração é uma continuação de uma conversa iniciada por Deus. Você vai apenas responder ao que Ele já te falou. Daí nós tiramos aquela velha desculpa, eu não oro porque eu não tenho assunto para orar. Eu não tenho o que falar com Deus. Mas se você lê a Bíblia, você tem esse momento de devocional, você sempre vai estar ouvindo a voz de Deus e a sua função é apenas responder isso em oração. Tira essa desculpa. E também destrói aquela desculpa, eu não oro porque eu não sei o que falar. Nós temos a ideia de que é necessário ter uma estrutura pronta de oração. Nós temos um discurso para chegar diante de Deus com pedidos e palavras para chegar diante dele em oração. Mas se a oração ela é apenas uma resposta, você não precisa se preocupar com o que você vai falar. Você vai apenas responder ao que ele já falou com você a partir do devocional. O nosso maior problema é que nós vivemos uma vida de oração que quebra um dos maiores princípios da oração. E daqui já vai um grande insight desse vídeo. O maior princípio da oração é: Deus fala conosco através da sua palavra e nós respondemos em oração. Por isso, não tem sentido orar sem ler a Bíblia. E foi isso que mudou a minha vida de oração. Antigamente eu chegava diante de Deus e, como todo cristão, eu tinha meus pedidos diante de Deus, acordões espirituais, em relação à obra de Deus, todas essas coisas. Tinha a minha parte de confessar meus pecados, meus desabafos do meu dia a dia. E as minhas orações giravam em torno disso. Mas quando nós entendemos, e quando eu entendi de fato sobre o que é oração, eu já converso com Deus aquilo que Ele já falou comigo no meu devocional, aquilo que Ele já trabalhou comigo em leitura bíblica, em meditação bíblica. E isso faz com que a minha conversa com Deus flua muito melhor do que fluía antes. Porque já não vai girar em torno de pedidos, desabafos e qualquer outras coisas. Vai girar em torno daquilo que Ele já conversou comigo. Eu vou apenas continuar aquilo que Ele já trabalhou no meu coração. E cara, quando eu comecei a fazer realmente isso, a ler a Bíblia antes, a ter esse momento devocional, todas essas coisas mudaram. Porque, entenda, mais outro princípio de oração. O conhecimento da palavra de Deus deve ser o nosso ponto de partida para a oração. Porque se o conhecimento da palavra de Deus não for o nosso ponto de partida para a oração, outras coisas vão ser. E via de regra vão ser os nossos problemas emocionais, os nossos problemas financeiros, as nossas causas físicas, todos os nossos problemas que nós temos. As nossas orações vão girar em torno disso se ela não for tomar como partida o conhecimento da palavra de Deus. E é por isso que hoje vemos orações vazias entre muitos cristãos. Orações que fazem de Deus mais um terapeuta. As nossas orações basicamente são isso, são os terapeutas em que Deus ouve nossos problemas, ouve nossas causas. De alguma forma Ele vai tentar
ajudar gira em torno de pedidos e em torno de desabafos. Porque, via de regra, nós não colocamos a palavra de Deus como ponto de partida para as nossas orações. Mas a leitura bíblica, tomada como ponto de partida para a oração, vai destruir essas orações terapêuticas, essas orações que giram em torno de pedidos, porque vai fazer com que a oração venha a ser uma conversa que Deus já iniciou, apenas uma resposta ao que ele já falou. É por isso que eu falei no início do vídeo que a pergunta não é como orar, como falar com Deus, mas o que é oração de fato. Pois entender isso vai mudar o jogo de muitos cristãos de oração. Nós temos essas vidas de orações vazias hoje porque nós não entendemos de fato sobre o que é a oração de verdade. Mas o insight desse vídeo, quanto mais você conhece a Deus na leitura da palavra, melhores as suas orações irão ficar. Então, antes de saber como orar, você deve conhecer o Deus que você quer orar, pois a Bíblia ela está preocupada não com um modelo de oração, mas com Deus da oração. E quanto mais você conhece o Deus da oração, mais você irá orar melhor. Vida de oração irá ser moldada por uma vida de conhecimento de Deus, através da leitura, através do conhecimento da palavra do Senhor. Quando eu entendi de fato que leitura bíblica está sempre acompanhada de oração e que orar sem ler a Bíblia não tem muito sentido, eu entendi uma coisa, que a vida de oração ela se resume em um tripé. E você vai fazer basicamente isso para ter uma vida de oração melhor. Agora você vai entender o como orar. Primeira coisa, você tem que ter uma vida de leitura bíblica. Vida de rotina de leitura. Porque no momento da leitura você vai ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro pé desse tripé da oração é a leitura bíblica. Separe na sua rotina momentos de leitura. Após o momento da leitura, você vai meditar na Bíblia. Ler a Bíblia é uma coisa, meditar é outra. Na meditação, você vai pensar de forma profunda aquilo que o Senhor falou com você na leitura. Você ouviu a voz de Deus, agora você vai pensar, refletir sobre o que Ele falou com você. Via de regra, na meditação bíblica, você vai olhar para a sua vida e ver como você pode aplicar aquilo que Deus falou com você através da leitura bíblica. Você vai olhar para a sua vida e vai pensar, cara, como eu posso melhorar a minha vida diante daquilo que Deus falou? O que eu posso fazer para que eu venha fazer aquilo que Deus falou comigo na leitura? O que eu posso deixar de fazer? O que eu tenho que abandonar para mudar? Como eu posso chegar àquilo que Deus quer que eu chegue, fazer aquilo que Deus quer que eu faça? Você vai olhar para a sua vida e vai confrontar a sua vida com a palavra de Deus, para que você mude. Você vai pensar de forma profunda para que você venha ter uma vida mudada através daquilo que Ele falou com você na leitura bíblica. Isso é a meditação. É colocar a sua vida diante do texto e ver o que você pode mudar. E após você ouvir a voz de Deus, e após você meditar naquilo que Ele falou, você vai falar tudo isso em oração. Você vai chegar e responder aquilo que Ele já falou. Você vai apenas chegar diante de Deus e liberar daquilo que Ele já trabalhou na leitura e na meditação bíblica. E isso vai fazer com que a sua vida de oração flua muito melhor. E foi essa a grande sacada que mudou o jogo para mim. E é por isso que eu falei que quando você sair desse vídeo, você vai sair com uma perspectiva muito mais profunda de oração. E agora você tem uma missão. Pega papel e caneta. Já pegou? Pega papel e caneta. Agora você vai estabelecer uma rotina de leitura. Para você estabelecer uma rotina de leitura bíblica, você vai estabelecer uma rotina de meditação bíblica. Ler uma coisa e meditar outra. E para você estabelecer uma rotina de leitura e meditação, agora você vai estabelecer uma rotina de oração. Não ore antes de meditar e antes de ler a Bíblia, porque é um tripé baseado em leitura, meditação e oração. E, cara, se você fizer essas três coisas na ordem que eu falei, se a sua vida de oração continua a mesma, nem me segue mais. Se você já me seguia, né? Mas de verdade, é só um modo de dizer que não tem como você fazer isso e a tua vida de oração continuar a mesma. Vai mudar muito, de verdade. E, cara, se esse vídeo te ajudou, obrigado pela sua atenção. Deixa o like, comenta aqui embaixo, compartilha com os amigos e tchau, tchau.